Olá, estamos no ar com mais um Justiça Gaúcha. Veja o que a gente vai te mostrar na edição dessa semana. Operação Império da Lei, decisões judiciais resultam em novas transferências de detentos para presídios federais. Corregedoria-Geral da Justiça cria Coordenadoria Estadual Criminal. Lei de combate ao bullying completa 5 anos. Veja estas e outras notícias nesta edição do Justiça Gaúcha que começa agora. A segunda fase da Operação Império da Lei, que visa a transferência de detentos de alta periculosidade e membros de organizações criminosas para presídios administrados pelo Sistema Penitenciário Federal, foi deflagrada na madrugada do dia 9 de novembro, em uma ação conjunta que envolveu órgãos atuantes no sistema de justiça penal. A partir de decisões favoráveis concedidas pelo Poder Judiciário Estadual e Federal, 9 presos líderes de organizações criminosas foram encaminhados para penitenciárias federais localizadas fora do estado. Os detentos foram retirados da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas e da Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas. Antes da viagem, os transferidos realizaram testes para a detecção da Covid-19 e o resultado de todos foi negativo. Esses indivíduos que estão hoje sendo removidos do sistema penitenciário gaúcho são lideranças de 3 organizações criminosas, em razão do que dispõe a Lei de Abuso de Autoridade. Nós não vamos publicamente declinar os nomes de quem são esses indivíduos e também não queremos aqui propagandear organização criminosa nenhuma, né? Mas são líderes de 3 organizações e 2 deles não são membros de organização criminosas, mas também são indivíduos de extrema periculosidade. A Operação Império da Lei 2 é coordenada pelo programa RS Seguro, capitaneada pelas Secretarias da Segurança Pública e da Administração Penitenciária. Participaram desta ação deflagrada 15 instituições estaduais e federais. A operação, que aconteceu na madrugada do último dia 9, dá sequência ao trabalho iniciado em março deste ano, quando 18 líderes de grupos criminosos foram enviados para estabelecimentos do Sistema Penitenciário Federal. O juiz corregedor André Vohaber representou o Judiciário Gaúcho na entrevista coletiva realizada após a operação na sede da SSP na capital. Ele falou sobre a atuação do TJRS nesses casos. O Poder Judiciário ele atua nesses casos relacionados às ações das organizações criminosas da mesma forma que atua em cada caso, com equidistância e com imparcialidade. O nosso foco hoje em dia é dar as melhores condições possíveis para os juízes, para que eles possam atender esse tipo de demanda, que de certa forma é extraordinário e são especialmente complexos. Então, concedendo essa assessoria extraordinária, nós conseguimos uma prestação jurisdicional mais célere e efetiva, o que vem ao encontro do interesse de toda a sociedade, que é uma sociedade mais segura, organizada, livre de ações criminosas, da relevância das que são praticadas pelas organizações. O magistrado falou sobre algumas iniciativas do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul para dar assessoria e suporte ao sistema. Nós temos um setor hoje ligado à administração, que é o setor de gestão estratégica da Justiça Penal de primeiro grau, que busca assessorar e aprimorar a prestação jurisdicional na área de direito penal no primeiro grau no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos também hoje em dia já uma coordenadoria criminal, que é um conselho composto por desembargadores e juízes criminais, que também tem como seus objetivos essa assessoria, esse aprimoramento do nosso sistema. Na entrevista coletiva, o vice-governador e titular da SSP saudou o Poder Judiciário e as instituições que participaram da operação.
Ele falou sobre os próximos passos previstos para Império da Lei. Nós temos ainda em tramitação na Justiça Federal outros pedidos que possivelmente nesta ou na próxima semana possam ser deferidos também, e quem sabe então nos próximos dias a gente faça uma nova edição aí da Império da Lei, né? Sempre tendo que obedecer todo esse trâmite, né, do sistema de justiça criminal. Corregedoria Geral de Justiça cria Coordenadoria Estadual Criminal. O grupo é composto por magistrados que atuam nesta área em todo o estado e pretende fortalecer a prestação jurisdicional. A primeira reunião foi realizada no final de outubro de maneira virtual. Os magistrados dialogaram sobre as necessidades da área criminal e debateram sobre o regimento interno da nova coordenadoria. A Corregedora-Geral da Justiça explicou a necessidade da criação do grupo. A Coordenadoria Estadual Criminal ela foi criada diante da necessidade de ter um olhar mais apurado em relação à jurisdição criminal. Porque nós temos no âmbito do tribunal coordenadorias da infância e juventude, da violência doméstica, a coordenadoria do juizado do torcedor, dos juizados especiais, mas a área criminal se ressentia de uma coordenadoria que pudesse atuar também na melhoria da jurisdição criminal. Segundo a corregedora, as estatísticas do Justiça em Números mostram que o ingresso de processos na área civil diminuiu nos últimos anos. Já os processos criminais aumentaram. Isso justifica a importância da atuação do grupo. Isso indica, né, que nós precisamos ter um tratamento diferenciado. Então, essa coordenadoria ela tem o propósito de aproximar a administração dos juízes que trabalham na jurisdição criminal, ouvi-los, verificar quais são as maiores dificuldades, quais são os maiores problemas que eles enfrentam, seja no âmbito jurisdicional, ou seja no âmbito mesmo da gestão dos processos, e tentar auxiliar de forma a dar melhor condições de trabalho a eles, e, eventualmente, verificar a necessidade de criação de mais varas ou de projetos específicos para o âmbito criminal. Em síntese, essa coordenadoria ela visa dar apoio ao juiz que atua na jurisdição criminal. A presidência do TJRS já designou os magistrados que irão atuar no primeiro ano da Coordenadoria Estadual Criminal. E os trabalhos já começaram a ser desenvolvidos. A coordenadora da SEC, juíza corregedora Vanessa Gastaldi Magalhães, frisou que o grupo foi criado para a troca de ideias, com o intuito de aprimorar a jurisdição nesta área. A coordenadoria foi uma sugestão da corregedoria, acolhida pelo COMAG, por entender a corregedoria que faltava esse espaço para que os colegas da área criminal pudessem discutir, debater, trazer proposições para a administração, melhorias no trabalho, na estrutura. Então, nós estamos no processo de formação ou vamos dizer assim, de elaboração do regimento interno, mas já fizemos a primeira reunião, já conversamos com os juízes, eles já também estão fazendo essa interligação com os demais magistrados da jurisdição, trazendo as necessidades de todos, né? Um exemplo é a questão das audiências virtuais, agora que estão sendo realizadas, mas que tem muitas dificuldades. Uma série de situações já vem sendo relatadas e que nós estamos tentando contornar para poder que eles tenham mais tranquilidade no momento de trabalhar nesses processos que são tão complicados muitas vezes, né? E é uma jurisdição bastante sensível e importante. No último dia 6, o presidente Voltaire recebeu publicação com as principais realizações da Associação do Ministério Público. A presidente da Associação do Ministério Público, Marta Beltrame, entregou uma publicação referente às atividades desenvolvidas durante o seu mandato no comando da entidade, que será encerrado em 15 de dezembro. O presidente do TJRS agradeceu a gentileza e acrescentou a importância do Ministério Público no cenário estadual.
O novo presidente da AMP será o promotor João Ricardo Tavares, que assumirá a função no dia 16 de dezembro. A Justiça da Comarca de Catuípe, nas Missões, atendeu a solicitação da defesa de Pedro Alberto Zimmermann e suspendeu por 120 dias o processo em que ele responde por matar uma adolescente. Vamos agora falar com a repórter Paola Marcon, que traz mais informações sobre o caso. Olá, Paola! Olá, Vera. O processo foi suspenso por medidas sanitárias. A juíza Rosemary Krieger considera que os 68 anos do advogado de Zimmermann o colocam no grupo de risco do contágio do coronavírus. A sessão do júri, marcada para o próximo dia 18, está cancelada e será remarcada somente após o prazo de suspensão. O réu, de 54 anos, está preso preventivamente desde maio de 2019. Ele responde pelo homicídio, estupro e ocultação de cadáver de Maria Eduarda Zambon, de 15 anos. O crime ocorreu no mês de março do ano passado. Volto contigo aí no estúdio, Vera. Obrigada, Paola. E o nosso programa vai agora para um breve intervalo. A seguir, o projeto do TJRS é finalista do Prêmio Inovare. Já voltamos. Quando o cidadão ganha em definitivo um processo na justiça contra o poder público, questionando valores devidos, ele não recebe imediatamente. O Poder Judiciário emite uma ordem de pagamento do valor, o chamado precatório. O pagamento respeita rigorosamente a ordem cronológica de ingresso, considerando primeiro os alimentares e depois os de natureza comum. Somente os precatórios alimentares têm possibilidade de receber a parcela superpreferencial, na seguinte ordem. Primeiro recebem os credores com doenças graves. Depois, os idosos com 60 anos ou mais, seguidos pelas pessoas com deficiência física. O pagamento dos superpreferenciais também respeita a ordem cronológica de ingresso do precatório. Após os alimentares, são pagos os de natureza comum. Confira a ordem do seu precatório no site do TJRS. O projeto Dia do Encontro, que reúne crianças e adolescentes aptos à adoção com pretendentes previamente habilitados, está concorrendo como finalista da categoria Tribunal no Prêmio Inovare de 2020. A Coordenadoria da Infância e da Juventude recebeu com muita alegria a notícia de que o projeto Dia do Encontro está entre os finalistas do Prêmio Inovare. Foi para ampliar as chances de formar novas famílias que a Corregedoria Geral da Justiça criou o Dia do Encontro em 2018. Durante um dia inteiro são realizadas atividades lúdicas e recreativas entre as crianças e os jovens acolhidos e os interessados em adotar. Trabalhamos com muita dedicação e profissionalismo na execução do referido projeto, preparando o local, detalhando as atividades, recebendo as inscrições, preparando os pretendentes habilitados, as crianças e os adolescentes. Acompanhamos o evento, interagindo de forma intensa com as crianças, adolescentes e pretendentes. A confraternização acontece fora dos abrigos e aumenta a socialização dos jovens. Nos últimos 2 anos, os encontros já viabilizaram a adoção de 10 crianças e adolescentes e permitiram que outros 4 participassem do estágio de convivência com possíveis pais adotivos. Também foi com muita alegria e emoção que acompanhamos as manifestações de interesse e as adoções decorrentes do Dia do Encontro. A 17ª edição do Prêmio Inovare recebeu inscrições de 666 práticas. O objetivo da premiação é identificar e disseminar ações bem-sucedidas da justiça brasileira que contribuam para a modernização, rapidez e eficiência do Poder Judiciário. Ao todo, 12 práticas disputam a final em 6 categorias. O resultado será divulgado no dia 1º de dezembro em cerimônia virtual. Mais informações podem ser obtidas pelo site premioinovare.com.br. O novo encontro virtual da segunda Jornada Gaúcha sobre adoção e acolhimento contou com a palestra da pedagoga Miriam Caldeira Sartori.
Comunicação não violenta no serviço de acolhimento foi o tema central do segundo dia de seminário da jornada. As atividades tiveram sequência em encontro virtual na última quinta-feira. A juíza corregedora e coordenadora da CIGRS fez a fala de abertura do evento. Nós temos no estado do Rio Grande do Sul, em torno um pouco mais de 400 instituições de acolhimento, em Porto Alegre, em torno de 90 instituições de acolhimento, e trabalhamos, então, com essa questão da comunicação não violenta no serviço de acolhimento. A comunicação não violenta, ela foi estruturada, então, pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg, e é uma ferramenta que nos convida para uma mudança de perspectiva de nossos atos, nos permitindo comunicar com o outro e com nós mesmos de uma forma menos impulsiva, egocêntrica, suspeitosa e agressiva, através do despojamento dos velhos padrões de defesa, quais sejam recuo e ataque. A magistrada explicou o que caracteriza a comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ela se desenvolve em 4 passos: a observação do fato, os sentimentos, a necessidade e pedido. Esse conhecimento permite que a pessoa tenha consciência do que sente e daquilo que precisa, e consiga perceber o outro com mais respeito e acolhimento, estando preparada para ter conversas difíceis, resolver conflitos, dar feedbacks e acatar a opinião do outro. A comunicação não violenta nos permite ouvir e sermos ouvidos verdadeiramente, e pode ser aplicada em diversos contextos, como relacionamentos amorosos, familiares, as escolas, empresas e conflitos de toda a natureza interpessoal. A palestrante convidada falou sobre o tema e respondeu alguns questionamentos. O encontro foi mediado pela assistente social da CIGRS, Marleci Hofmeister. A CNV, a gente trabalha, é uma opção de vida, né? É uma escolha de vida. É eu escolher não julgar a outra pessoa e não vir com as minhas conclusões, e não culpabilizar. É eu escolher escutar antes de tirar minhas conclusões. Então, nos serviços de acolhimento, nas minhas relações com os técnicos, é isso que eu vou me pautar. Antes de eu dizer que você está sendo um péssimo cuidador, eu quero escutar o que está acontecendo. A Jornada Gaúcha sobre adoção e acolhimento está acontecendo todas as quintas-feiras durante o mês de novembro. O objetivo da coordenadoria é ampliar o debate coletivo sobre os principais temas e desafios referentes à adoção e ao acolhimento institucional e familiar. O foco é fortalecer a articulação do sistema de garantia de direitos em suas diferentes representatividades. Há 5 anos, o Programa de Combate à Intimidação Sistemática atua contra o bullying com estratégias de enfrentamento, acompanhamento psicológico, social e jurídico para vítimas e agressores. A lei do bullying nas escolas, ela foi criada justamente com a intenção de chamar a atenção de toda a sociedade sobre a importância de se combater qualquer ato de violência física ou psicológica que ocorra intencionalmente e repetidas vezes sem motivo evidente, criando uma relação de poder e de desigualdade entre a vítima e seu agressor. E, claro, evidentemente, criando um sofrimento para essa vítima, né? As intimidações, os deboches, piadas e brincadeiras na infância podem trazer problemas e deixar marcas difíceis de serem superadas ao longo da vida. Foi para coibir esses comportamentos e assegurar a integridade física e psicológica das vítimas que foi oficializada a Lei 13.185 de 2015. Sabemos que atitudes como xingar, como brigar, como difamar, como criar apelidos pejorativos, né? Isso está longe de ser uma brincadeira. Isso é bullying, isso é agressão. E para isso que veio a lei, para que a gente possa coibir esse tipo de atitudes e responsabilizar esse agressor. Segundo a cartilha instrutiva elaborada pelo Conselho Nacional de Justiça, existem 5 formas de bullying. A violência pode ser praticada de maneira verbal, física e material, psicológica e moral,
sexual e virtual ou ciberbullying. Através da lei, o Programa de Combate à Intimidação Sistemática traz o assunto para a realidade brasileira. Traça políticas de enfrentamento a tais gestos opressivos e possibilita um melhor aprendizado e convívio em sociedade. De forma que nós possamos, então, trabalhar para que haja uma mudança de cultura em relação a essa triste realidade, nós temos que criar estratégias. E criar estratégia é estimular a denúncia, né, em relação a essas situações, mobilizar a comunidade escolar, debater temas que possam ser abordados entre os alunos, os professores, as familiares, trabalhar com temas também dentro da sala de aulas que venham abordar a solidariedade, o comportamento ético, o respeito ao outro. Só assim nós vamos conseguir romper com esse ciclo da violência e, de fato, vamos coibir essa triste realidade que é apresentada pelo bullying. Em sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Grande, um homem foi considerado culpado pela tentativa de matar a ex-companheira com uma facada no abdômen. Crime ocorrido em novembro de 2016. Mais um caso de violência contra a mulher. Com o veredito dos 7 jurados, Estevão Francisco Flores Montes foi condenado a 16 anos de reclusão em regime inicial fechado. Ele respondeu pela tentativa de homicídio por motivo fútil, dificuldade de defesa da vítima e feminicídio. O juiz responsável pelo caso, Fernando Aranaldi, manteve a prisão preventiva do réu em caso de recurso. Conforme a decisão do Ministério Público, o crime teve como motivação o descontentamento de Estevão com o rompimento pela vítima do relacionamento deles. A mulher foi golpeada em sua própria casa depois de se recusar a reatar a relação. A edição do projeto de debates do Centro de Estudos do último dia 9 de novembro trouxe em pauta a colaboração premiada e garantias processuais. O desembargador Rogério Leal, coordenador do Centro de Estudos, mediou o evento, que também contou com a participação do desembargador Sérgio Miguel Blattes. A videoconferência foi transmitida em tempo real no canal do grupo no YouTube. Isso vem ao encontro da função primordial do Centro de Estudos do Poder Judiciário, que é ampliar horizontes, diálogos, relações com o mundo jurídico como um todo. Com colegas desembargadores, juízes, servidores do Poder Judiciário, com as universidades, os alunos de graduação e pós-graduação. É o imperativo da gestão deste período que estamos vivendo no Tribunal de Justiça, do nosso presidente, desembargador Voltaire de Lima Moraes, que essas atividades de formação e reflexão sejam universalmente abertas para toda a comunidade jurídica. É mais uma forma do Poder Judiciário ir ao encontro da comunidade e dialogar com ela temas tão candentes como este. Magistrados, procuradores e advogados debateram sobre o tema. O advogado criminalista de Curitiba abriu os debates. Ele afirmou que, apesar de certo preconceito em relação à figura do delator, o Instituto da Colaboração Premiada está sendo redescoberto na legislação brasileira. Existe, de um lado, uma expectativa da recriação da colaboração premiada ou da delação premiada como uma forma absolutamente necessária do combate ao crime organizado. De outro lado, um aspecto sociológico relevante de repulsa à figura do delator. E é neste mundo de necessidade legislativa e jurídica de combate à criminalidade organizada e uma aversão à figura do relator que nós nos colocamos como operadores do direito. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Voltaire de Lima Moraes, assinou no dia 5 de novembro o ato 48/2020, que institui o Programa de Compliance e Integridade no âmbito do Judiciário Gaúcho. Direto do Tribunal de Justiça, quem traz mais informações é a repórter Paola Marcon. Olá, Paola.
Olá, Vera Armando, é isso mesmo. O Judiciário irá implantar um conjunto de ações voltadas às boas práticas e às condutas éticas. O presidente Voltaire explicou que a iniciativa tem o objetivo de zelar pelo cumprimento de padrões éticos, orientando e conscientizando magistrados, servidores e terceirizados a evitar atitudes que possam gerar riscos à reputação institucional, além de incentivar a cultura da integridade e da transparência. Será constituído um comitê permanente de compliance e integridade para coordenar, monitorar, promover e implementar o programa. O ato estabelece que o responsável pelo programa deve ser um desembargador reconhecido pela sua respeitabilidade, representatividade, ética e conduta entre os seus pares e a comunidade jurídica. É com você, Vera. Obrigada, Paola. Foi inaugurada a nova sede das Centrais de Pacificação Restaurativa no Foro de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. No local serão realizados atendimentos à população com a aplicação de métodos autocompositivos de solução de conflitos, como a conciliação e a mediação. A instalação das 3 centrais de práticas restaurativas vinculadas ao Sejusc de Caxias do Sul vem reforçar uma longa parceria vida entre o Judiciário Gaúcho e o município de Caxias do Sul, nesse caso especificamente com a Secretaria de Segurança Pública, visando a implementar cada vez mais práticas de composição com a intervenção das partes, chamada autocomposição, nesse caso num viés mais restaurativo, bastante vinculado a questões infracionais e bastante direcionado também a adolescentes em conflito com a lei. A gama de intervenções é grande, serão 3 centrais de pacificação. Uma delas diretamente vinculada às demandas judiciais e outras 2 ao acesso à rede de atendimento municipal. A expectativa é muito grande, evidentemente nós estamos sofrendo uma série de restrições para acesso direto, presencial, mas esperamos que em breve haja o funcionamento a pleno, sem prejuízo que neste primeiro momento as centrais trabalhem, exemplo do que tem acontecido com as demais unidades judiciais, pelo sistema virtual, com as plataformas já disponibilizadas pelo Poder Judiciário. Este ano, os eleitores vão ter 1 hora a mais para votar, das 7 horas da manhã às 5 da tarde. A ideia é evitar a aglomeração e diminuir qualquer chance de contágio em tempos de pandemia. Tais dificuldades, no entanto, não demoveram a Justiça Eleitoral Gaúcha do fiel cumprimento de suas tarefas administrativas e jurisdicionais. Graças à atuação eficiente e responsável de todos, asseguramos a prestação da jurisdição eleitoral e dos principais serviços ao eleitor, observando rigorosamente o cronograma operacional estabelecido para as eleições. O desafio que se impõe agora é garantir a realização das eleições com a máxima segurança, cumprindo nossa missão institucional como fiadores da legitimidade do pleito, sem deixar de dar prioridade ao bem maior, a vida dos eleitores, mesários e demais envolvidos no processo eleitoral. Ao chegar no local da votação, algumas regras devem ser lembradas. Verifique com antecedência a sua zona eleitoral. Algumas sessões eleitorais foram alteradas. Essa informação pode ser obtida no aplicativo e-Título, disponível no Google Play e na App Store. Além da máscara e do título eleitoral ou documento com foto, leve a sua própria caneta para assinar o caderno de votação. A Justiça Eleitoral orienta que, de preferência, o eleitor não leve crianças nem acompanhantes para o local de votação. A tarefa é complexa, mas o empenho, dedicação e competência dos magistrados, servidores e colaboradores da Justiça Eleitoral me permitem afirmar com absoluta convicção: responderemos à altura da grandeza da missão e superaremos mais este obstáculo. Muito obrigado e uma boa eleição a todos. Estamos encerrando mais um programa Justiça Gaúcha. Se você quiser entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail. E para assistir aos programas é só acessar tjrs.jus.br.
As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam no link que aparece aqui na tela. O TJRS também está nas redes sociais e para nos seguir, basta procurar pelo perfil e saiba tudo sobre o que acontece no Poder Judiciário. Semana que vem estamos de volta e eu espero por você. Até lá!